colocar aqui. Então, é o seguinte, a gente está fazendo essa sessão de um programa que eu tenho chamado Momentos de Cura, que a ideia é levar um pouco de cura, de terapia, de auxílio, o que for possível para as mães de anjo, né? Então, a ideia é que eu possa... Porque eu trabalho com isso, né? Meu trabalho é justamente esse, e eu faço isso em sessões, em conjunto de sessões, individuais e tal, só que às vezes me veio essa vontade mesmo de levar para mais pessoas que às vezes não vão fazer o conjunto inteiro, às vezes que não pode, às vezes que não quer, ou às vezes vão conhecer e vão entrar também, às vezes tem essa possibilidade, mas é de levar isso para mais mulheres, para que também a gente possa espalhar para outros, porque também eu não consigo atender todo mundo. Então, quando eu faço lá a proposta, né, a gente fala assim, eu vou te fazer um atendimento, sem cobrar nada, mas que a gente grava, para que outras mulheres sejam atendidas, que o que a gente vai ver é que as mulheres estão passando pelas mesmas coisas, né? As dores são muito parecidas, as angústias, os sofrimentos, as necessidades, então a gente acaba conseguindo atingir mais pessoas ainda, tá? Então, o objetivo aqui do nosso momento é esse. Eu vou conhecer um pouco mais da sua história, entender o que aconteceu, entrar um pouquinho de terapia no que for possível, né? A gente Deixa eu só fechar aqui a janela e ligar a luz para eu poder, porque o barulho está muito. Ah, não, então vê. E aí eu vou ligar a luz, porque quando tá fechar aqui... que aí ficou escuro. Agora eu te enxergo. É porque agora com eu estou barulho, ouvindo né? melhor, porque eu estava ouvindo muito baixo. Não, então ficou melhor, né? Com a coisa fechada é melhor mesmo. Então, a nossa intenção é a gente já ter uma conversa e, ao mesmo tempo, já entrar no que for possível dentro de um processo de terapia, ou que a gente conseguir já liberar, enfim, de acordo com o que for vindo, tá? Então, a gente vai fazer essas duas coisas. Como eu falei, eu faço isso normalmente dentro de um processo de 10 sessões ou 12 sessões, dependendo do conjunto. E aí eu vou te atender aqui como eu atendo qualquer mulher no primeiro encontro, para entender, para já começar as orientações, mesmo que a gente não vá continuar, tá bom? Então, às vezes eu vou usar alguns termos que eu uso como se a gente fosse dar uma continuidade, mas o processo é basicamente para isso, porque já é a mesma sessão que eu faço, tá? Então, a gente vai fazer isso. O que eu queria que você me contasse primeiro, um pouco da sua história, para eu entender o contexto que você está e tal, para depois a gente ir aprofundando um pouquinho mais. Você pode me contar, então? Essa história da gestação agora, né? Isso, exatamente. Como é que foi, o que aconteceu, a perda, enfim, como foi esse processo todo aí para você? Eu engravidei em dezembro, né? Eu já tinha muito tempo que eu não tomava anticoncepcional, porque a gente já queria um outro filho, né? Eu tenho uma filha de 6 anos. E há 2 anos atrás eu tive uma gestação que foi a embrionária. Então, assim, eu descobri com 5 semanas e perdi com 6, né? E a gente não vai dar outro filho, mas a gente sempre tentava se organizar, né? Porque a gente ia sair esse meu concurso do Rio, saiu, eu vim para cá, em dezembro engravidei, descobri em janeiro. Aí fui ao médico e estava fazendo os exames, tudo bem, e fazendo os exames, né? Aí fiz o ultrassom morfológico, tudo ok, com 13 semanas. Aí eu, com 17 semanas, eu falei assim, não, eu vou fazer uma consulta, porque já tinha um tempo que eu não ia, né? E com essa pandemia, o meu médico tinha pedido os atendimentos, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer um ultrassom. Aí eu fui fazer um ultrassom com 17 semanas. E aí, quando eu cheguei lá, o médico que fez o ultrassom, né? Foi e me disse, olha, eu estou vendo aqui o neném, mas o coração não está batendo. Eu falei, gente, tipo, como assim, né? né? Tipo, o que tá acontecendo? Nada, uma dor, sangramento. Eu falei, não. O que eu estava sentindo há mais ou menos uma semana? Um peso na barriga. Eu ia fazer xixi e eu ainda parecia que a bexiga ainda estava cheia. E de vez em quando um pezinho, uma dorzinha no baixo ventre. Mas eu achava que era normal. Por quê? Na gestação da minha filha, eu senti uma cólicazinha, uma dor aqui. Você nunca fica numa gestação sem sentir uma dor, né? Não tem como, né? No lugar, por todo mundo. E o início da dor, estiramento dos ligamentos e tal. Então, para mim, era tudo normal. Sim, né? Não teve nada demais, né? Era, e de vez em quando eu sentia assim que a barriga estava endurecidinha. Mas sem dor, nem nada. Aí, nem sangramento, né? Não tem que preocupar, realmente. Sangramento, né?
E uma outra coisa que eu tinha começado a sentir na semana era uma dor para urinar. Aí, mas eu comecei a tomar muito mais água, porque eu tinha tido isso no início da gravidez. Só que eu fiz os exames e o meu médico falou assim, Adriana, não deu infecção urinária. Então, a gente pode tomar antibiótico, mas quando você está no início, vamos tentar aumentar muito a ingestão de água para ver se passa. E realmente passou. Eu comecei a tomar muita água e ficou ótimo. Não tomou antibiótico, né? Não, no início da gestação, não. Ele falou, a gente está no início, vamos ver se você melhora em alguns dias. Só água. Não. Entendi. Vamos tentar. Aí eu fiz um outro ultrassom com uma outra médica, porque meu médico não estava aqui em Sobral, ele estava em Fortaleza. Porque ele foi visitar os pais e estava com suspeito de corona. Entendi. Aí, quando eu falei com ele, Adriana, peraí que eu vou ligar, uma amiga minha, você vai uma pessoa que eu confio para ela ver, a gente vai entender, calma, eu não posso sair daqui. Eu fui nessa médica que ele me indicou, um docinho de pessoa. Ela foi e me falou, Adriana, não aconteceu agora, foi há mais ou menos 2 semanas. Né? A idade gestacional parou com 15 semanas, 4 dias. Eu já vinha há 2 semanas. Eu falei, eu estou sentindo a barriga dura agora. Aí quando trouxe ela falou, Adriana, isso não é uma contração. Não é normal. Eu falei, mas sem dor? Ela falou, não, você não queria saber que isso era uma contração. Porque você não estava sentindo dor. Né? Ela falou, mas essas contrações provavelmente é o corpo dando sinal de que alguma coisa está acontecendo. Entendi. Né? Aí ela viu tudo, aí ela viu os exames, ela falou, olha, pelos exames não tem nada que indique. Provavelmente foi uma fatalidade, foi a estatística. Tá? Aí aquele negócio, chora, tá, não sei o quê. Graças a Deus, meu marido estava aqui. Imagina se ele não tivesse aqui. Nossa, ainda bem, né? Que foi já estava na época que ele conseguiu por causa da epidemia, né? 2 semanas que ele estava aqui. Imagina se ele não estivesse aqui, eu estava sozinha com a minha filha de 6 anos. Nossa, Deus. Graças a Deus ele estava aqui. Aí ela me explicou, ela falou, olha, o primeiro médico que eu fui, que eu peguei do plano de saúde, nossa, eu fui super sensível. Olha, como a gente está nessa época de pandemia, é melhor você ficar em casa, esperar exprimir naturalmente, do que você ir para o hospital. Foi bem assim. Aí essa médica falou, não, Adriana, com a sua idade gestacional, você está com a boca detida. Não é legal você ficar em casa. Porque você pode continuar assim e ter uma infecção e esse aborto continuar retido. Você tem um problema muito sério. Eu já tinha 2 semanas, inclusive, né? Pois é, ela falou, olha, você vai ter que induzir, a gente vai ter que fazer um processo aqui. Não adianta, você pode ficar em casa se você quiser um tempo, para processar e tal. Falei, não quero ficar em casa para processar, pelo amor de Deus. Não dá para se processar, você já está há 2 semanas com o seu bebê morto na sua barriga, e você vai passar mais 2 semanas. Mas... Eu falei, não, vou resolver, ela explicou. Ela foi ótima, porque aqui em Sobral a gente tem um hospital público que é referência em saúde reprodutiva da mulher. Aí ela falou, olha, você tem plano, a gente tem hospitais particulares, mas hoje é melhor você ir para o hospital público, porque lá a gente tem uma entrada diferente para as mães, você não vai ficar na mesma enfermaria que outras pessoas, a gente vai fazer um trabalho com você, e outra, você vai amanhã, porque eu te aceito lá, eu estarei lá, e eu vou ficar com você, para te ajudar nesse processo. Nossa, ela foi super cuidadosa, né? Ela foi muito ótima, humana, né? Ela foi bem humana. E nesse meio tempo também, o meu médico tentou mandar mensagem, querendo saber. Aí eu expliquei tudo para ele, ele mandava mensagem, você está bem? E aí, você quer isso, aquilo? Vamos resolvendo junto, tá? Aí no outro dia eu fui, internei no final da tarde, não consegui, né? Aí ela fez os exames, ela falou, olha, a gente vai fazer indução, mas vamos fazer indução bem lenta para você, porque você já viu cesárea, né? Talvez você demore muitos dias aqui por conta dessa, né, ser leve essa indução. Mas eu, graças a Deus, consegui na mesma noite. Ela começou a indução, o outro médico, no outro dia de manhã, eu já estava fazendo. Tratava o quê?
falhou. No outro dia de manhã eu já estava fazendo a curetagem, já tinha. Ah, tá. Já tinha feito tudo. Entendi. É Foi porque você estava rápido. com 17 semanas, mesmo que já tenha tido 15, né? Já é curetagem, né? Já tem que ser o processo de raspagem mesmo. Aí, Você tem que fazer a indução, porque eles não podem fazer aspiração, né? E sim. foi rápido, ela achou que iria demorar, né? Mas rapidamente, com duas aplicações da medicação, eu já consegui, já entrei, né? Já dilatei, consegui fazer tudo. E fiz a curetagem no outro dia, no dia 1º de abril, né? Menos de um mês, isso, né? Tem E pouco aí, tempo, é. Não tem nem um mês ainda. vai fazer um mês essa semana, né? Na sexta, né? Quando eu cheguei lá, eu falei para ela que eu estava com muita dor urinária. Eu vou fazer urina. Aí as coisas fizeram exame de urina, exames de sangue, básico. E lá eles fazem poucos exames, né? Do feto, de placenta. Placenta eu não consegui porque eu acabei com muita placenta depois, então não deu certo. Mas ela falou, olha, a gente não faz muitos exames. Para fazer os exames, você vai ter que transportar o corpo, levar para algum lugar. Eu falei, gente, onde é que eu vou levar? Numa época de pandemia dessa para eu fazer exames, né? Eu falei, não vai dar. Como é que eu vou fazer isso? No meio do que está acontecendo, Né? No meio do caos. Eu falei, não, tudo bem, ela vai fazer alguns exames, tudo mais. Aí, quando ela foi me ver no outro dia, eu saí do plantão e tal, eu passei o dia no hospital e recuperei super bem, né? A coletagem foi rápida, a minha recuperação foi rápida, a médica que fez na Adriana foi muito superficial, então, assim, creio que você não vai ter nenhum problema. Se não fosse um procedimento padrão no hospital, você talvez nem precisasse fazer, porque você conseguiu expelir de forma mais natural possível, o máximo possível. Então, você nem ia precisar. Mas a gente fez tudo mais. E quando a minha médica chegou, ela falou, Adriana, deu infecção urinária no seu exame. Aí eu falei, mas e aí? Será que foi isso? Ela falou, olha, pode ter sido isso que causou o aborto, ou pode ser por conta do aborto, mas a gente não tem como saber porque você não estava tendo outros sintomas antes. Quando eu relatei os sintomas, já eram as 2 semanas pós o aborto. Então, os médicos que eu conversei, eles falaram, Adriana, você pode ter tido uma infecção urinária que você não sentia nada, silenciosa, e ela foi aumentando, isso causou o aborto. Ou pode ter sido depois, a gente não tem como saber. Não tem como saber, é verdade. E a minha infecção urinária ela foi relativamente bem forte. Eu nunca tinha tido infecção urinária. Você nunca tinha tido? Nunca. Não sabia nem o que é. Eu vi infecção urinária e até que estava com febre, morrendo de dor, assim, para fazer xixi, aquele negócio. Tinha umas amigas que tiveram que entrar, para mim não, para mim o que eu sentia, se eu sentia alguma coisa, não, nada. Sim. Nada demais. Aí, né, demais, não mais, né? Porque na gestação a gente sente muita coisa. Né? E aí eu vim para casa, né, e aí vim tomando um antibiótico. Eu tomei essa cartela de antibiótico e não resolveu. Eu tomei um antibiótico. Eu tomei 5 dias de antibiótico e não resolveu. Eu continuei, eu fiquei muito inchada. 3 dias depois, eu comecei a ficar inchada. E a dor para urinar não passava. Não passava. Engraçado que aí deu depois os sintomas assim exacerbados, depois da curetagem. Na semana na semana anterior, eu estava sentindo uma dor urinar. Antes de eu É que você já estava, verdade, verdade, é verdade. Aí você já estava sentindo a dorzinha no pé da barriga. Só que eu achei que tomando o remédio rapidamente ia passar. Sim, mas aí eu continuo. É verdade, tá certo. Aí eu liguei para ela, expliquei. Ela falou, Adriana, então a sua infecção está muito resistente. Vou ter que te passar um remédio mais forte. Aí eu tomei mais uma cartela de remédio muito forte, horroroso. Passei mal pra caramba. Daí enjoo, ele dá dor nas juntas. Mas enfim,
monte de efeito colateral, mas acabou com a efeito extraordinário. Acabou. Aí depois disso, sim. Aí eu fiquei bem melhor, me recuperei. Estava inchada, desinchei. Aí, uns 15 dias depois da curetagem, eu comecei a sentir que eu estava ovulando. Eu comecei a sentir aquelas dores que a gente sente, né? A ovulação, temperatura, aquele sintoma mesmo, né? Da ovulação, alteração do músculo. E aí eu comecei a ter aquela pele oleosa. E agora eu estou naquele processo de TPM, sabe? Oleosa, irritada. Você voltou rápido, né? O seu processo foi bem rápido para voltar. A médica falou, ela falou, nossa, você está se recuperando muito rápido, né? Aí eu conversei já com outro médico, um médico que é especialista aqui em reprodução. Eu falei, não, vou procurar um médico para fazer os outros exames. Eu comecei a pensar, meu marido assim, eu fico neurótica, procurando coisas. Eu falei, não, a gente tem que procurar saber as coisas, né? E uma vez eu teve trombofilia, teve vários abortos. Falei, mas eu tive uma filha, né? Normal. E aí esse médico falou, não, pode ser uma trombofilia adquirida. Pode ser o quê? Trombofilia adquirida. Ah, trombofilia. Uhum, tá. Eu conversei com toda a história por WhatsApp, né? Ele fez um atendimento tele. Aí ele falou, olha, daqui a um mês, mais ou menos, né? Que agora em junho, ele falou em junho, você vem. E a gente vai fazer uma série de exames a mais do que você fez. Sim, para investigar. Para a gente descartar tudo, né? Que seja possibilidade, porque se descartar tudo, realmente é estatística, né? Se tiver alguma outra coisa, a gente vai fazer o tratamento. Para você não passar por outra perda. Sim. Né? Aí ele perguntou qual era a minha pretensão, se eu pretendia engravidar novamente, se eu queria engravidar rápido, se eu queria engravidar só no próximo ano. Foi bom, porque como eu já tinha passado um tempo, né? Eu falei, não, eu tenho vontade de ter outro filho. E eu gostaria de ter ainda esse ano, não sei, né? Sim. Aí ele foi tudo, olha, não estou me tomando anticoncepcional, e venha mais os métodos de barreira e venha para a gente procurar. Mas no início, nossa, eu acho que é a pior coisa que tem, não tem nada pior na vida do que você chegar a fazer uma operação e tomar essa rasteira. É uma rasteira que a gente toma. Ótimo termo, é uma rasteira. Você tá em pé, de repente, pá, o trem vem, você cai no chão assim, sem nem estar preparado, né? A gente só se tabaca no chão porque está deitado para fazer o trabalho. Mas se a sensação Essa mesmo, tipo, derrubando mesmo. É como se você ficasse, tirasse o chão, né, Adriana? É um tirar um chão mesmo, assim. Que... O meu foi aborto retido também, né? Foi basicamente a mesma coisa, só que com menos tempo. Eu tava com 9 semanas, aí mesma coisa. Fazer exame de rotina, tudo normal, chegou lá, não tem coração batendo mais. É tipo. Então, né? Não, faz direito aí que você não tá enxergando. Tá tudo bem, mas você não tá vendo direito. Repete esse negócio aí que você não tá muito atenta. É um desespero. Eu acho que faz de novo. Eu acho que ele olha assim, sim. Você tem vontade de falar assim, não, acho que você que não tá escutando, você tá com problema, tem alguma coisa aí com você, não é comigo, né? Que realmente a gente fica sem chão e sem reação, né, Adriana? Sem reação mesmo, né? E para mim, esse negócio da culpa, porque eu passei aquele, né? Ah, não, as primeiras semanas, as primeiras 12 semanas, a gente tem que ter cuidado, não tem maior período de apoio, tá? E passava semana, passava outra, mas fiz com 8 semanas, ouvi o coração, tá tudo ok. Fiz com 12 semanas, o relógio estava perfeito, maravilhoso. Aí, no médico de coração, vai fazer a solução no segundo trimestre, né? Eu falei, gente, mas como assim uma aborto de 15 semanas? Pior que acontece. Eu falo, meu Deus, mas isso é impossível. E aí, depois que você tem, você começa a procurar outras pessoas, você vê que é possível, né? Que é possível. A gente tem que entender que é possível, né? É triste, é muito triste, mas é possível.
de relato de mãe, não. Eu estava com 38 semanas e o coração parou de bater. Isso eu acho que foi uma coisa para mim, uma forma de terapeutização, tá? Eu procurei outros relatos de outras pessoas, outras amigas que tinham tido aborto me ligaram, contaram, né? Eu procurei ver outros relatos. Eu acho que um grande ponto da gente ouvir que o nosso problema não é o pior do mundo, a gente vê que tem pessoas que estão piores, que passam por coisas mais intensas e que não saem disso. Então, a gente tem coisas assim, meu Deus, o meu mundo acabou. Se o outro não acabou, né? Por que o meu mundo não acabar assim? Não. Tá nesse chão, mas não é o fim de tudo, né? E isso, para mim, foi uma coisa boa. Ter relatos, vídeos fotos, as pessoas falando e contando o que aconteceu assim, assado, né, com mais tempo. Eu, nossa, gente, realmente. Aí eu fui voltando a mim, né? Eu falei, peraí, você não é. A humanidade não é. Como é que você está hoje? Como é que você está se sentindo hoje diante disso tudo, assim, né? Né? Tem pouco tempo ainda, você já encontrou um pouco de consolo nessa situação, mas como é que você está se sentindo agora? Tinha aquela saudade, né? Da barriga, porque eu já tinha barriga. Eu já tinha barriga. Já estava desenhadinha, sinto saudade da barriga. Eu tenho ainda foto do ultrassom, por quê? Essa semana a minha filha estava mexendo no celular e viu uma foto que eu tinha mandado para o pai dela de ultrassom morfológica. Olha, era do meu irmão, eu falei, ela olha e tal. Então, assim, está começando a se transformar aquela dor numa saudade boa, um sentimento. Poxa, a gente podia ter vivido tanta coisa, mas é uma coisa que eu tento também não fazer muito, né? Essa semana eu estaria de 9 semanas, ano que vem ele teria um ano, porque eu já sabia que era menino, já tinha nome, eu já tinha comprado roupa, era menino. Então eu já tinha um monte de roupa que a minha sogra veio dos Estados Unidos, uma rica de coisa. Umas coisas, e eu acho que eu consegui definir, porque eu consegui olhar para o guarda-roupa. Mas aí, semana passada eu lembrei, eu tenho muito uma coisa prática. Preciso ver coisas práticas, eu lembro que minha sogra trouxe uns potão de pomada. Deixa eu ver até quanto que vale esses potes, porque se eu engravidar ainda esse ano, e o pote vale até o final do ano que vem, ok, mas e aí? O que eu vou fazer? Roupa tudo bem, a gente guarda as roupas. Né? Mesmo que eu tô uma menina, não faço roupa de menina. Recém-nascido, maravilhoso. Sim, tem problema, não vai sair de casa tirar uma foto para a roupa de dinossauro, mas aí foi um pote eu vi, eu falei, nossa, vem se junto. Então, mesmo se eu engravidar logo, vai ficar muito assim, só pode ser não. A minha cunhada, né, essa minha cunhada, tem 2 filhos, tem um filho, né, tem um com 2 anos, e tem um agora que está com 7 meses. Então, quando isso passar e eu puder ir em Fortaleza, eu não posso esquecer desse pote de pomar. A Cíntia. Aquele usar. Usar, então, eu já comecei a fazer os planejamentos das práticas, né? Eu tinha comprado roupa de grávida, eu estava com cabelo, as roupas que eu guarda-roupa eu já peguei, olhei, dobrei, não, vou guardar numa mala, voltar de outras roupas, né? Para quando eu precisar usar novamente o jaqueta. Eu estou começando a conseguir atitudes práticas da vida, né? De seguir. Né? Eu sinto vontade de engravidar novamente, né? Tem dia que eu avanço para ter medo, né? Eu vou passar 9 meses doendo, né? Vou passar 9 meses louca, meu Deus, está batendo o coração, será que está batendo? Ai, meu Deus, né? Mas aí tem que uma calculadora. Entendi. E o que você, quando você resolveu marcar essa sessão, o que você está querendo, o que você está buscando para esse encontro hoje? O que você quer, assim? Qual a sua busca hoje que você está aqui?
Eu vim docinho, só que vai. É isso aí, vai dar. Eu falei isso aí. Espera aí só um pouquinho. O seu áudio começou a falhar um pouquinho. Você tem um microfonezinho por aí que você possa usar? Pega aí para ver se fica melhor. Só porque começou a dar uma falhada. Tá, eu te espero. Tá bom. A menina louca do doce, pense. Criança. Querendo um chocolate, é? Era, eu fiz um brownie. Ela já tá querendo a terceira vez. Isso quer dizer que o brownie tá gostoso. Deixa eu ver aqui esse negócio. Ele começou a dar umas falhadinhas maiores e tem hora que eu não tô escutando o que você tá falando. Aí dá uma falhada e volta. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não, né? Mas eu acho que eu tô ouvindo do mesmo jeito antes. Eu não sei se pegou o fone ainda. Vê aí. E aí, melhorou? Fala de novo. Melhorou? Acho que sim, vê. Você tá me escutando pelo fone? Não, estou escutando perfeitamente. Tá bem, tá, né? Vamos ver ó, se deu certo. Para mim, é porque ainda tá dando um pouco de eco, né? Então não tenho como saber. Mas vamos ver. Se falhar de novo, eu te falo, tá? Entendi. Então, a sua busca é mais de uma... você não está passando por um processo de dificuldade, assim, daquela dor, aquela angústia. Você está mais buscando esse apoio para você prosseguir. É isso, né, que você está querendo, então. Legal. Eu tinha, mas eu não sei se, por eu tenho muita de viver as coisas, né? De chorar, eu chorei muitos dias, conversei com muitas pessoas, li muito. E eu tenho minha filha de 6 anos, então teve uma hora que eu via que ela toda vez que eu chorava, mas tá chorando de novo. Eu falei, pô, você tá chorando de novo e tal, eu já não posso chorar de novo, porque eu tenho que prosseguir, né? E eu já passei por muitos processos, muitas quedas na minha vida, claro que não como essa, né? Mas já passei por várias outras raras na minha vida. E uma coisa que, pelo menos, eu tenho para mim, é que a gente não pode estar no fundo do poço no que pensa, né? Você tem que pensar por baixo, mas você tem que subir. Você não pode ficar ali embaixo naquele fundo, naquele negócio te puxando, se você não se soltar para subir, você não sobe. Né? Então, como eu tenho minha filha, eu tenho um marido dele mais perspectiva, ele fala, né? Ele até vai fazer que eu estou na terapia para ele, ele falou assim, não, eu não consigo pensar em coisas que eu consegui ainda, pensar na situação. Eu falei, exatamente porque você não pensa na situação, você não fala, você não vive a situação. Se a situação está dentro de você, e você não botar ela para fora e terminar ela com algo que aconteceu, você não vai para frente, né? Então, eu quero, eu tento sempre seguir. Mas não, a gente tem que ir para frente. Para frente é que se anda, eu não sou sozinha, né? Eu tenho minha filha que precisa de mim, eu não posso conseguir sozinha ao ficar atrás, né? E não ir, né? Então, eu tive essa angústia, né? Eu falo, gente, a gente está na necessidade do que eu vivi no início, no primeiro dia, como eu vivi, realmente, eu máximo o meu livro, eu chorar. Hoje você não pode falar isso, você não vai chorar? Não dá, aquele marejar, tá. Mas eu acho que isso
é algo que vai estar comigo pelo resto da vida. Porque meu pai, como ele é diferente do meu pai, meu pai faleceu tem 9 anos. Até hoje, quando eu falo, quando eu conto a história dele, eu olho ainda muito de lado. Então, eu acho que a saudade ela não passa. A medida você segue, porque você faz o meu nome, você vai se encontrar com aquela pessoa, né? É interessante isso, assim, que você está falando, porque você está pontuando algumas coisas que são muito importantes para o processo como um todo, né? O que é importante nesse processo que a gente vai vivendo? A primeira coisa que a gente tem que fazer realmente é viver o luto, que é isso que você falou que você já viveu. Chorei, 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 fiquei lá no fundo do poço, abracei o fundo do poço e fiquei ali chorando, desesperada. Você foi vivendo porque vem muita emoção muito forte, né, Ariana? Assim, a gente perdeu um filho, não foi nada diferente disso, né? Foi um filho, foi, né, ali o seu filho. Como que é o nome dele? Você já tinha colocado o nome? Oi? João Davi. João Davi? É, João Davi. Pois é, já. Era o João do Amor. Ai, que lindo! Aí já tem ali o João Davi, ele já tem uma cara, né? Assim, não só a carinha que a gente vê lá, mas já tem as nossas expectativas, aquilo que a gente deseja. E tem o nosso amor, né? Que a gente já descobre, assim, a gente descobre a gestação, pega aquele beta-HCG positivo lá, já vem um amor, um trem que você não sabia. Você já tinha outra filha, né? Então você já sabia aquele amor de mãe. Eu peguei um exame, parece que descobre um negócio, né? Que deve ter sido que você sentiu quando você teve a primeira gestação, de meu Deus, que já vem aquilo ali que a gente, né? É um amor por aquele novo ser, né? E você já tá ali, então já é seu filho, não vai virar um filho quando nascer, já é o filho ali naquela hora que a gente pega aquele exame, já é o nosso filho. Então a gente perde um filho e não dá para encarar a perda de um filho como se fosse qualquer coisa, né? Então é importante essa vivência mesmo do luto, do choro, da tristeza, porque é uma perda muito importante, né? É uma perda muito significativa. Então, a gente precisa realmente viver isso, porque é assim que a gente vai sarar essa ferida que surgiu a partir daquela perda, para que a gente possa seguir. Então, quando a gente fala de luto, a gente fala normalmente de algumas fases, né? Existe o que é conhecido hoje, mais falado sobre luto, como se a gente tem 5 fases, que não necessariamente todas as pessoas passam por essas fases, mas começa com a negação, então a gente às vezes fica ali sem querer aceitar que aquilo aconteceu, né? Então, tipo, não, deve ter alguma coisa errada, não é possível que isso está acontecendo. Então, a gente passa por aquele processo de, não é possível. Algumas mulheres sentem isso durar mais, então mesmo depois que já fez a curetagem, ou a MIU, ou o parto, elas não querem aceitar, às vezes não querem falar sobre isso com outras pessoas, né? Então, às vezes elas ainda estão vivendo essa etapa. Depois vem uma etapa de raiva, que é, tipo assim, isso não devia ter acontecido, isso é injusto, e agora, como é que pode? Então, começa uma etapa de... Aliás, antes da etapa de raiva, normalmente, vem uma etapa de negação, desculpa. Não, peraí, tô misturando as etapas, olha. É a negação, aí vem a raiva, a barganha, ó, me fugiu uma. Vamos passar para a raiva, então, deixa a raiva. Aí a gente tem aquela etapa de raiva, de ser injusto, de não queria, como é que pode, por que isso aconteceu comigo. Tem uma etapa de barganha, aquela etapa de que não, mas então se para a próxima, quando a gente já perdeu, né? A gente vai barganhar para uma próxima coisa. Então, se eu tiver feito isso de errado, eu vou me cuidar totalmente para que a próxima gestação isso não aconteça, porque, sabe? E aí vai até que a gente chega numa etapa de aceitação, que é quando a gente começa a administrar tudo aquilo ali que aconteceu. E aí a gente começa a falar, ok, a outra etapa é a tristeza, né? Que aí é a época de chorar, 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 chorar mesmo, assim. Então, a gente pode ir passando por essas etapas e pode ser que alguma dessas etapas volte, pode acontecer, né? Às vezes a gente pode estar bem e, de repente, ter um momento de tristeza muito grande de novo, né? Quando a gente passa por isso, assim, que a gente já tá bem, normalmente, às vezes acontece de ter essa etapa de tristeza, ou de raiva, ou de alguma coisa de novo, como se fosse uma recaída, digamos assim, às vezes em datas comemorativas, quando a gente lembra, hoje faz um mês que eu perdi, ou hoje é dia das mães, eu não tô com meu filho, às vezes
essas datas, assim, trazem uma lembrança muito forte que pode gerar isso. Mas isso também é tudo dentro do normal, porque nós estamos aprendendo a lidar com aquela dor e às vezes ela vem com nuance diferente. E aí é importante voltar naquele mesmo princípio. Se eu estou triste hoje, deixa eu entender o que está acontecendo comigo para eu ficar bem, né? Então a gente vai aprender nesse equilíbrio que você está fazendo aí, né? De vou ter que chorar e eu preciso chorar e eu preciso desesperar e pronto. E depois falar, não, agora eu preciso recomeçar. Nem pra gente não tampar o sol com a peneira, né? Não, tá tudo bem. Esse dia eu conversei com uma mãe de arco-íris, né? Que ela se recuperou, ela teve uma história bem traumática, assim, de ter que ficar internada, ela teve uma eclâmpsia e tal. E quando ela saiu da internação, ela queria agir, e ela agiu como se nada tivesse acontecido, né? Então, assim, foi tipo, tampou o sol com a peneira e aí ela depois com a depressão pós-parto do arco-íris dela, entende? Então, a gente precisa aprender equilíbrio realmente, que é o que você está tendo agora, de chorei minhas dores, mas agora, peraí, deixa eu voltar. Não quero mais ficar no fundo do poço. E a gente, às vezes, corre o risco de ficar lá no fundo do poço e falar, não, vou ficar chorando o resto da vida. Porque a recuperação também passa por nós, né? Por a gente começar a fazer alguma coisa. E aí, quando a gente pensa nisso, então é muito interessante que você administra o luto, você começa a organizar esse luto que está dentro de você, porque além de tudo, além da dor da perda, ainda vem outras dores junto. Parece que vem um monte de dor junto com a dor da perda, né? A gente às vezes tem dor de algum sentimento de culpa, de outras inseguranças, de será que eu dou conta, será que eu não dou conta? E vem um monte de coisa junto. Então a gente tem que administrar todas aquelas dores ali, né? Então, é muita coisa. Você vem um turbilhão de coisas e fala, o que eu faço com isso agora, né? Tipo, oi? Então, né? Aí vem tudo junto. E aí a gente precisa administrar aquilo ali. E aí depois vem uma segunda etapa, que eu acho que é a etapa que você está entrando agora, se já não entrou, né? Mas é uma etapa, eu até vou falar isso com mais detalhes, se você depois quiser acompanhar, eu vou dar uma aula semana que vem, que chama 3 etapas fundamentais para engravidar do seu arco-íris com leveza e tranquilidade. Eu vou te mandar depois o linkzinho para você fazer inscrição. A inscrição é gratuita só para... Porque como é uma aula aqui mais profunda, eu não vou só jogar no YouTube, né? Então precisa ter mais essa orientação lá. Mas o que acontece? Eu até estou adiantando para você um pouco dessas etapas. Então, eu preciso vivenciar o luto, reelaborar. É uma etapa que eu chamo de limpeza. A gente precisa fazer essa limpeza mesmo, né? E aí, até tem uma questão para você, como você teve essa questão da infecção urinária, quando eu falo da limpeza, eu estou falando de uma limpeza emocional, eu estou falando de uma limpeza física também. Então, às vezes é interessante buscar formas de limpeza física mesmo, até para o seu organismo se recuperar de uma forma total, não só da gestação, não só da infecção, mas de tudo, né? Porque o nosso organismo ele vai ficando sujo de vez em quando, a gente tem que dar uma limpada. Mas aí a gente passa... Exatamente. E aí a gente passa por uma etapa que é a etapa de reconexão. Então eu preciso me reconectar comigo, eu preciso voltar à minha essência, à minha feminilidade, ao meu ser mulher mesmo, porque a maternidade ela é uma expressão do feminino, né? E a gente às vezes se separa muito, assim, se sente insegura, né? Quando vem esses pensamentos, será que a culpa foi minha? Será que eu dei conta se eu fiz alguma coisa errada? Será que eu vou dar conta de ter uma próxima gestação? Será que eu vou perder de novo? Isso quer dizer que a gente está um pouco separado da nossa essência mesmo, como se tivesse uma divisão que uma parte está falando, não, eu dou conta, eu consigo, que é a nossa parte divina, digamos assim, nossa essência, e vem uma parte que fica falando assim, não, mas e se der errado? E se você fizer errado de novo? E se acontecer de novo? Então, é o medo. Então, a gente está, tipo, brigando, né? Se tivesse, muitas vezes, 2 pensamentos. Por mais que a gente já está bem, a gente já está estável naquele luto, já aceitou, ok, vamos continuar, mas vem esse processo, de, às vezes, de uma briga interna mesmo, de nossa, mas se engravidar de novo? Ai, será que tá na hora? Então vem aquela, né, que gera um pouco de aflição pensando no futuro. O passado já está ok, entendi, tá tranquilo, aceitei, tô administrando. Mas e o futuro, como é que vai ser? Então isso mostra uma desconexão mesmo de como que é, entende? Assim, o que eu faço a partir de agora? Então a gente precisa entrar nessa etapa de reconectar.
de trabalhar autoestima, autoconfiança, de reconexão mesmo, de você com você mesma, porque isso vai fazer também com que essa reconexão passe para o seu marido, passe para sua filha, passe para sua família, de uma forma total, né? Existem mulheres, eu peguei esses dias uma cliente que ela não conseguia nem ter relação sexual mais com o marido dela depois da perda, porque ela teve essa desconexão e ela, né, acabou se perdendo. Então, às vezes não é o que aconteceu com você, mas que bom, né, que seu marido teve ali. E, na verdade, para essa cliente também, o marido estava apoiando também, mas ela se sentiu desconectada, né? Então, foi ela que desconectou mesmo o marido sendo super companheiro. Então, a gente passa por isso, e aí depois disso a gente começa a organizar a próxima gestação, né? Que aí é a terceira etapa. Então, a gente precisa passar por isso. Então, o que eu acho interessante para você nesse momento, realmente? É legal que, pelo que você está falando, você já realmente foi acalmando o seu coração com relação a isso tudo. E agora essa etapa, né, de você se reconectar com você mesma, trabalhar sua autoestima, sua autoconfiança, o seu estar segura com você mesma, para depois você preparar a sua gestação, porque você ainda vai fazer os exames também, né? Você está tendo esse acompanhamento muito bacana, médico aí, que vamos investigar tudo, que se tiver alguma coisa, a gente já vai tratar para que nada aconteça mais, e se não tiver, a gente sabe que, felizmente ou infelizmente, é algo que pode acontecer em qualquer momento, até mesmo sem explicação, né? A gente não tem como ter 100% de certeza nenhuma gestação que vai chegar a termo do jeito como a gente quer, né? Infelizmente. Ou não, né? Porque essa é a realidade do ser humano, né? A gente não sabe o futuro. A gente sabe nem que a gente vai estar vivo, né? Exatamente. Então, e aí... Exatamente, mas a gente não tem como ter certeza. Então, a partir desse momento, o que é essencial, né? Que você, mas para essa futura gestação que você quer ter? Para que a próxima gestação seja uma gestação tranquila para você, né? Porque o que a gente não quer é que essa gestação vire um pesadelo, né? De estar todo dia preocupado. Ai, meu Deus, será que está mexendo? Será que não está mexendo? Será que está batendo? Será que não está batendo? Tem que fazer exame? Não tem que fazer exame? Porque senão vira aquela angústia, né? O que é o passo fundamental para isso? Essa reconexão com você mesma. É cada vez mais esse entrar para você estar tranquila com você mesmo, sabendo que você está fazendo o que você pode, que você está conectada com você, que você está tranquila, primeiro porque isso passa para o neném, né? A sua tranquilidade passa para o neném, assim como a sua angústia passa para o neném também. Isso não é causa de aborto, mas a gente quer ter um filho tranquilo, né? Então a gente sabe que eu também, isso vai passar também. E para você estar bem durante a sua gestação. E segundo, que isso vai fazer com que o seu processo seja mais leve, para que você, a própria gestação já traz, né, aquela labilidade, aquele tanto de coisa. Imagina se você já está assim antes e entrar num processo desse depois. E acaba ficando mais complicado. O que aconteceu com essa mãe de arco-íris que eu conversei com ela, foi que ela simplesmente se enfiou no trabalho, voltou a fazer as coisas como se nada tivesse acontecido, e ela teve uma depressão pós-parto do arco-íris dela, e aí foi quando ela falou, depois se quiser acompanhar lá no YouTube, tem esse vídeo, é o vídeo da Idelma. Ela fala que ela tem que tratar tudo que ela não tratou antes, né? Porque ela simplesmente tampou o sol com a peneira. E que bom que você já está olhando, e que não está fazendo isso, né? Você não está fingindo que nada aconteceu. Você tem essa consciência, você passou pela sua dor e você está erguendo, né? Então isso é muito legal. E aí o que você precisa nesse momento agora, pelo que eu estou percebendo, é justamente estar cada vez mais reconectada com você, porque a gente sempre tem algo para, né, a gente se reconectar, a gente ainda não está na conexão perfeita com a gente, né? Ainda gasta tempo, mas é justamente essa reconexão para que você fique tranquila, entende? Que aí quando vier a próxima gestação, você tem essa tranquilidade de que cada história é uma história, que não vai se repetir porque uma coisa já aconteceu, entende? Ter um aborto não aumenta as chances de ter um segundo aborto, nem um terceiro aborto, entende? Então, um aborto não quer dizer que você vai ter outros abortos. As chances de aborto é a mesma para a segunda gestação, ou terceira, no seu caso, você já tem a sua filha, né? Então, o que acontece? É a gente começar a passar por esse processo de viver cada momento. Entender isso. Uma coisa que eu estou tentando trazer muito à consciência das minhas clientes e das pessoas que me acompanham pelos vídeos e tal, e que foi o que
me trouxe muita consciência, assim, muito alívio depois da perda da Liz, é que cada um tem a sua história, né? Então, nosso filho ali, o Dom Davi, né, ele teve a história dele que ele precisava daquele período ali. E essa é a história dele. A história dele é completa aqui nesse plano terreno, nesse tempo, né? Era o que ele precisava ali. Então, essa é a história dele. Isso não quer dizer que você é incapaz, que você... tem clientes minhas que escutam que, você não é capaz de segurar um neném, então, né, você fez tudo errado, será que você não se cuidou direito? Não, não é isso, aquela era a história dele. E aquilo ali foi cumprido no que ele precisava, e a história dele passou pela sua, né? Isso não quer dizer que a próxima história vai necessariamente ser assim, entende? A gente vai voltando para esse centro, né? Essa é a reconexão que vai fazer com que você pense na próxima gestação com alegria, com tranquilidade, com leveza, né? Quando eu penso na minha próxima gestação, eu penso com alegria, falo, nossa, que bom eu ter a oportunidade de ser mãe de novo, né? Porque foi a história da minha filha, né? Foi a história da Liz, era o que ela precisava naquele momento. A história dela passou pela minha, não foi de jeito nenhum do jeito que eu queria, né? Eu queria ela aqui, eu ainda estaria grávida, né? Estaria com meu barrigão aqui também. Mas é o que aconteceu. E aí a gente vai aprendendo a deixar o rio fluir, né? A fazer o que a gente pode, mas também deixar o rio fluir, deixar o rio tomar o sentido dele, né, da nossa vida. Então, a gente vai aprendendo esse equilíbrio. O que eu posso fazer do melhor de tudo para que a minha gestação corra bem e como é que eu posso deixar o rio fluir também, entende? Faz sentido isso para você? Como é que cai no seu coração aí isso tudo que eu te falei agora? Faz muito sentido. A gente tem, e eu acho que é uma coisa difícil para todo mundo. A gente aceitar que a gente não consegue controlar tudo, né? E mulher, então, a gente tem tudo. Amém. Controlar tudo. O controle é nosso. A gente tem que matar. Como? Pois que a gente não controla. E eu tenho muito isso. Eu sou extremamente controlador de casa, de trabalho. Eu gosto de planejar tudo. Eu tenho tudo planejado na minha cabeça. E a gente pode ter tudo planejado na nossa cabeça. Mas não quer dizer que você tem. Não quer dizer que vai sair como a gente planejou, né? E aceitar que as coisas não saem assim e por motivos que não tem. Porque uma coisa que às vezes, que é o que você falou aí, né? Que a gente fica procurando, quando a gente sofre a perda, uma culpa nossa, né? Eu fiquei pensando, por que eu não prestei mais atenção? Por que eu não tomei aquele antibiótico lá no início da vida? O antibiótico lá no início da gestação, com 4, 5 semanas. Parece... 2 meses. Ficou 2 meses a pessoa, ela morreu como, né? Não é que morreu. Então, como é que eu vou sentir? Aí eu devia ter ligado para o meu médico, eu faço muitos questionamentos e tento voltar, né? Não fiz que não era para ser feito. Porque não seria isso determinante. Exatamente. Não é muito determinante o quanto de tempo que o meu filho está comigo. Não é isso. Não é isso que determina como as coisas vão acontecer, né? Eu acho que muito disso, porque uma coisa um exemplo que eu tenho da minha vida foi o concurso do Cristo. Eu fiz esse concurso em 2015. Demorou para chamar. Eu estava no primeiro lugar, eu estava no segundo lugar, me passou para primeiro, um banco de falcatrua para ele mesmo, que na justiça, e eu estava pensando, já era para com estabilidade, já era para ter passado meu probatório, já era para estar aqui em Sobral desde 2016, já era. Né? E isso, durante esse processo do meu concurso, me consumiu muito, porque eu ficava com isso. Já era para estar assim, não era para estar passando por isso. É culpa dele, é culpa dele. É culpa dele, ele começou a tomar o caráter. Ele foi tomar o caráter. Mas, se ele está tendo
mau caráter de estar seguindo até hoje essa situação, é porque não era para funcionar uma pessoa. Naquele momento. Que é meu parceiro. Então, esse concurso foi muito grande de aceitação, para entender que as coisas acontecem da forma que elas têm que acontecer. Eu não queria estar hoje, né? Sim. Família, e hoje está, não é, porque vai ser o quadro do meu futuro de Deus, ia ser o quadro do da vida. Eu queria estar pensando no quadro da vida, não sabe? Ia ser aí o quartinho dele. Assim, aí a comida é pensando agora no home office, Então, home office adaptado, que merda. Droga de home office. A porcaria do meu filho é fechado, ele está todo bonita, com decorações laboriosas, não sei o quê. Então, eu já tinha tudo, era isso que eu queria estar fazendo agora. Era o que eu queria, mas não é o momento da fazer isso. Exatamente. É muito interessante você fazer essa analogia com o que aconteceu aí no seu, né, nesse processo do concurso que você passou, que a gente às vezes tem essa falsa sensação de que a gente pode ter o controle, que a gente vai ter o controle, inclusive do nosso filho que está na nossa barriga, mas é outra vida, né? É outra pessoa, é outra história. Está dentro da gente, mas não é a gente e nem pertence a gente, embora a gente fale meu filho, mas é uma outra pessoa, né? Então é interessante você pegar, você falou assim, me consumiu muito essa história do concurso. Então imagina, né? Você passou aí 4 anos, não sei quanto tempo você demorou para relaxar, mas sei lá, a gente pode passar, nem que seja 4 anos sendo consumido por uma coisa que a gente realmente não tem controle. E na nossa vida, e quando a gente fala de uma segunda vida, né, que é a do nosso filho, uma terceira vida com uma outra pessoa, a gente também não tem esse controle. A gente tem o controle de fazer o melhor que a gente pode no momento que a gente está, porque às vezes a gente nem consegue fazer o ideal. O ideal seria isso, aquilo, a gente às vezes não consegue, né? Mas a gente faz o melhor que a gente pode para que corra o melhor que possa, mas a gente não tem esse controle. Então é muito interessante você ir trabalhando realmente isso, nas pequenas coisas, porque uma coisa que você me falou que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante, você falou assim, eu não lembro qual termo que você falou, mas você disse assim, que você já é acostumado a lidar com outras frustrações, né? Não, eu lido com a frustração, vou e sigo em frente, né? E esse preparo que você já tinha de encarar uma frustração e seguir em frente, com certeza te ajudou nesse momento dessa frustração maior, porque essa daí deve ter sido a maior frustração da sua vida, mas você já tinha exatamente, você já tinha um treino no sentido de, ok, eu tenho uma frustração, mas eu vou superar essa frustração. Então, você já tem uma mentalidade trabalhada nisso. Ok, vou ficar pé da vida, se for o caso de ficar com raiva, eu vou ficar triste, mas espera que eu vou superar aquilo. Então, isso é um treino que você já tem mental de superar a frustração. Então, isso daí, com certeza, te ajudou a superar a frustração que é a perda gestacional, porque é uma frustração muito grande, é uma quebra de expectativa gigante, né? A gente já tem nome, já tem endereço, já tem telefone, já tem cara do menino, já tem quarto, já tem tudo. E aí, né, mesmo que não tenha material, mas já tem na nossa mente, que é a principal criação, né? Então, a gente já tem tudo ali, já tem a vida inteira do moleque pela frente. Né? Então, a gente já tem tudo aquilo. E aí frustra, quebra. Aí você tem que falar, tá, eu vou fazer isso agora. Só que você já tem essa programação de, ok, eu vou lidar com a frustração. E isso facilitou para você superar essa primeira etapa. Agora vai ser interessante você trabalhar, eu acho que toda vez que a gente se depara com uma frustração, com algo que não é legal pra gente, a gente tem uma chance de se reinventar e de se tornar melhor com aquilo que às vezes não é legal pra gente, mas que a gente estava levando. Então, quem sabe pode ser uma chance aí para você reconstruir a partir desse controle, né? Da mesma forma como você tinha uma programação de frustração de superar, você tinha uma programação de tenho que controlar, tem que ser do jeito que eu quero estabilidade, né? Preciso de estabilidade, tem que ser do jeito que eu quero, mas não é. E como que eu lido a partir das coisas assim? Como é que eu aprendo a deixar fluir? Entende? Porque a nossa vida é isso, a gente faz e deixa fluir, porque é assim que vai, né? Você não teve controle do seu concurso,
apesar de ser algo que você batalhou muito e foi bem e tal, você teve controle do seu estudo, né, da sua dedicação na prova, mas o resto não teve, veio na hora que tinha que vir, né? E aí vai ser interessante você buscar isso. Como que eu posso controlar o que eu posso controlar, fazer bem o que eu posso controlar, mas deixar fluir e aceitar isso com as coisas que eu não posso. Porque vai ser isso que vai acontecer na sua próxima gestação. Você vai controlar o que você pode, de fazer seus exames, né, de fazer esses exames antes, de se alimentar bem, de seguir as orientações médicas, mas vai ter uma outra parte que você não vai poder controlar, porque ninguém pode. E aí, se você ficar tentando controlar aquilo que não pode ser controlado, vai te gerar angústia. Mas se você já começa a treinar do mesmo jeito que você já treinou a vida inteira para superar a frustração, se você começa a treinar, ok, estou fazendo a minha parte, deixa fluir, vai chegar lá na sua gestação e vai estar mais fácil, entende? Porque você já vai estar preparada para isso. É lógico que sempre é tempo de aprender. Se tiver aprendido antes, aprende na gestação, não tem problema. Mas se a gente consegue se preparar melhor, a coisa flui com alegria, porque é um momento mágico, né? É um momento que a gente quer curtir, a gente quer aproveitar, a gente quer conversar com o neném, a gente quer arrumar as coisas com leveza, com tranquilidade. A gente não quer estar ali pensando que, meu Deus do céu, o que vai acontecer, né? A gente quer curtir. E aí parece que... Exatamente. E aí parece que um passo que você pode fazer, né? Que você pode dar para se aproximar mais disso, é ir se treinando mesmo nesse sentido de deixar as coisas fluírem mais, sabe? Eu acho que é um caminho, assim, uma orientação que, por essa conversa nossa, acho que eu posso te dar, assim, nesse sentido, entende? Você acha que vai fazer sentido para você isso? Como é que você olha isso? Não, eu acho que sim, né? É algo que eu preciso trabalhar todo dia. Preciso trabalhar todo dia. De aceitar as coisas que a gente não tem controle, né? E com a minha próxima gestação vai ser a mesma coisa. Né? Eu, a Adriana, não foi a boca, isso deve ser não resolve. Não adianta você ficar, ou as obsessões, né? Não adianta ficar obcecada. Exato. Se for a trabalho ou não, porque hoje você só vai saber quando você fizer uma comunicação. Né? Vai ficar louca da ultrassom? Vai. Exatamente. Não dá para fazer ultrassom toda hora, né? Meia hora eu tô com ultrassom na barriga aqui fazendo, né? Não tem como. E até... isso não ia resolver também, né? Senão a gente ia ter que andar com ultrassom aqui, aí botava assim na barriga e um fone de ouvido aqui pra você ficar escutando o tempo inteiro, né? Tipo, só assim pra dormir. Aí não tem como, né? E é justamente... Fazer isso em todos os aspectos da minha vida. Entender que você não controla. Por mais que você faça um planejamento mental, discute, não, mas minha cabeça está tudo resolvido. Mas a sua cabeça para que comigo é outra coisa. Né? É outra coisa, exatamente. E aí... exatamente. Depois eu vou te enviar, tem uma... Eu não sei se é um poema, uma poesia, que fala... Tá em inglês, She Let It Go. Deixar aí, sabe? Eu vou procurar ele, depois eu vou te mandar por e-mail. Quando eu tava nessa fase que eu era muito controladora, foi o quê? Eu escutava esse poema todo dia. Foi antes de eu ir para a Austrália, foi 2016. Eu escutava esse poema todo dia, assim. Aí ele fala, e ela deixou ir, sem ter razão, sem ter nada, ela deixou ir. Porque eu tinha muita essa necessidade de controle também, e eu via que não estava me atrapalhando. Depois eu vou achar. Mas existem estratégias que você pode desenvolver para você conseguir deixar mais fácil. Quando eu vou fazendo o acompanhamento, eu vou trabalhando esses aspectos. Vamos usar, a gente está percebendo isso agora, vamos usar essa ferramenta, depois essa, para ir vendo qual faz mais sentido para te ajudar. Mas existem algumas que, uma, por exemplo, que eu acho que você pode pensar, se para você faz sentido, que é, por exemplo, a meditação. A meditação ela é uma ótima ferramenta para a gente aprender a deixar ir. Por que ela é legal? O pessoal fala para acalmar, né? Porque ela acalma também. Só que quando você está meditando, vem um monte de pensamento que você quer tentar controlar. E aí, na meditação, você precisa aprender a deixar ir. Então, é um largar. Assim, a meditação me ajudou muito nesse aspecto, porque eu tive que aprender a deixar ir, que eu era muito controladora, assim, também,
vê um monte de pensamentos, você não pode fazer nada, você quer fazer tudo, e aí é um treino mental mesmo, assim, sabe? Existe isso, às vezes existe coisas físicas mesmo que você possa fazer para deixar ir, existe outros tipos de estratégia, mas como eu sempre gosto de buscar uma coisa prática, porque como que eu faço os meus acompanhamentos? A gente tem essa parte de entender o que está acontecendo, mais teórica, digamos assim, mas eu acredito que a gente tem que partir para a prática, porque senão a gente só fica legal, muito bom, aí não fiz nada, não mudou nada, né? Então, sempre eu pergunto para as minhas clientes assim, o que você pode fazer daqui para a semana que vem, que é quando a gente, né, a princípio tem outra sessão, que vai te ajudar nesse caminho, nessa jornada do que a gente está buscando. No seu caso, de deixar ir, de perder um pouco de controle. Tenta pensar, diante de tudo que você já viveu, das coisas que você já leu, que você já estudou, que você já viu, que você já experimentou, que ação prática que você pode fazer, começar a fazer concretamente, para te ajudar nesse deixar ir, entende? Que você vai fazer com consciência, com intenção, para que te ajude nesse resultado de deixar ir. Pode ser o que você achar que faz sentido, não precisa ser nada do que eu falei, pode vir alguma ideia. O que você acha que pode ser nesse sentido? Eu acho que a nossa questão da meditação pode ser uma coisa muito boa, porque eu já pensei uma vez em meditar, né? Até quando eu estava grávida, eu deitava, fazia as meditações, mas realmente meditar não é fácil, porque eu sempre vai fecho o olho aqui. O que eu preciso estar pensando? Será que ela está comigo? Será que... É o controle! Quer controlar? Eu quero focar em alguma coisa só e deixar para outro resto, né? Porque agora eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E não é assim. Eu acho que quando eu tenho que tentar focar em algo e deixar o outro, né? Deixar isso. Exatamente. Então, eu acho que eu posso tentar meditar para deixar ele nesse momento me conectar só comigo, né? Isso. Com a casa, com o trabalho. Excelente, isso aí é legal. Eu vou te dar só algumas orientações, porque tem gente que vai para a meditação querendo algo que é impossível de acontecer, que é achar que vai chegar lá e não vai pensar em nada, vai ser Buda, vai se elevar e pronto. Não, não é assim. A meditação, você está indo para um campo de batalha. O que acontece quando você sentar para meditar? Você vai sentar e todos os pensamentos vão vir. Tudo vai vir, tudo vai vir. E meditar não é você não pensar em nada. A gente tem essa ilusão de que a gente só meditou quando a gente não pensou em nada. Na verdade, isso não acontece. Talvez os monges budistas que estão há 20 anos meditando o dia inteiro, talvez eles consigam. Mas a gente, meros mortais, que estamos iniciando, não. Eu fui fazer, só para compartilhar com você uma curiosidade, eu fui fazer em eu comecei a meditar em 2016, 2018, já tinha 2 anos, e 2 anos e pouquinho que eu era assídua. Desde que eu comecei a meditar, eu sou assídua na meditação. E aí, já tinha 2 anos e meio que eu meditava. Eu fui fazer um retiro de 10 dias de meditação. Completo silêncio, total silêncio, aqui no Lago Oeste. E aí, a gente não podia falar nada, não podia olhar nos olhos de ninguém, não podia ler livro, não podia ter celular, a gente só ia e voltava no mesmo caminho o dia inteiro. A única coisa que tinha que fazer era meditar. Ou seja, a ideia é que você não tenha estímulos para que a sua mente possa silenciar. Porque a nossa mente é como se fosse isso aqui, né? Um copo, só que aí tá aqui balançando, joga pedra, joga não sei o quê. E quando a gente vai meditar, a gente quer que a água pare. Então, quanto menos estímulo eu der, se eu ficar balançando, não vai parar nunca. Se eu jogar alguma coisa que não para nunca, né? A meditação, a nossa intenção é acalmar a mente. E eles tiram todos os estímulos para que a gente não tenha mais coisa bagunçando a nossa mente. Eu demorei 3 dias para parar de... Não é nem parar de pensar, mas para diminuir o pensamento. E isso é porque eu não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha ninguém falando, não tinha ninguém me olhando, não tinha nada. Eu só tinha que ir meditar, voltar a comer, meditar, dormir. Só isso que eu fazia. Então, eu demorei 3 dias. Eu falo que eu passei 3 dias resolvendo a minha vida inteira, porque os pensamentos vinham, eu resolvi o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer, não sei o quê. 3 dias depois, eu consegui ter uns momentos de vazio.
E não é, nem era o tempo inteiro. Então, o que que acontece? Quando a gente vai meditar, a gente quer já ter esse vazio, essa mente tranquila, direto. Só que isso não vai acontecer. Quando você for meditar, aí tem gente que desiste porque fala, mas eu fiquei pensando o tempo inteiro. Mas é assim mesmo, você vai pensar o tempo inteiro. Quando você for meditar, o que você vai pensar? Imagina que você deita para você ver o céu. As nuvens são os seus pensamentos, eles vão passar o tempo inteiro. Mas você olha aquele pensamento e deixa ele passar. Você não olha a nuvem passa, você não vai ficar perseguindo a nuvem o resto da vida. Você olha o pensamento e deixa ele passar. Ah, beleza, beleza. Isso é deixar soltar, isso é perder o controle. É não tentar controlar, nem que você não vai pensar, entende? Porque como você tem essa vontade de controlar, você vai tentar controlar para não pensar. Isso vai te dar angústia. Então, quando você for meditar, você vai fazer simplesmente o seguinte, ok, estou pensando, beleza, vou continuar aqui minha meditação. E deixa, e deixa. Isso não é tão simples quanto falar. Mas é isso que você tem que ter na mente na hora que você for meditar, entende? Ok, vão vir milhares de pensamentos, eu vou querer resolver tudo. Volta para onde você está, volta para a respiração. Eu vou te passar uma... Deixa eu pegar ele aqui para eu te mostrar. Um aplicativo que eu uso. E ele tem muita meditação. Você pode fazer lá do jeito que você preferir. Deixa eu te mostrar aqui. Esse de baixo tem um sininho, dá para ver? Aqui, ó. Tá? Eu vou falar o nome dele para você. Insight Timer, tá? Insight, de insight mesmo, timer com tempo, de tempo. Quando você entrar dentro dele, ele tem várias coisas que você pode... Insight Timer, exatamente. Inclusive, quando eu ficava escutando o poema que eu te falei, tem aqui. Só que você entende inglês? Entende, né? Que você tem doutorado, tem que entender inglês. Aí, tem o poema aqui, Let It Go. Aí você consegue achar aqui. Depois eu te mando ele direitinho. Mas, o que que acontece? Você pode fazer um tipo de meditação que vai sendo guiada. Aí você vai começar a seguir a meditação, daqui a pouco você começa a pensar em um monte de outra coisa. Na hora que você perceber que você está pensando em outra coisa, não precisa se condenar. Ai, tá vendo? Já pensei de novo. Não, você volta. Começa a escutar a meditação de novo. Isso é perder o controle. Deixar o controle ir embora, entende? Ok, pensei, beleza, voltei para cá, é o que é, acabou. Entende? Com o passar do tempo, com o treino, você vai conseguir perceber que você vai perceber mais a meditação do que ficar voando tanto. Mas a ideia da meditação é simplesmente sentar, respirar, tá ali e deixar o pensamento passar. Deixar o pensamento passar. Eles chamam o Vipassana chama de monkey mind, né? Que é como se a nossa mente tivesse um monte de macaco, ele fica pulando. Quanto menos a gente dá atenção no macaquinho, menos ele pula. Entende? É só deixar passar. Esse treino para perder o controle, nesse sentido que é o que a gente está buscando para você, ele é muito bom. Ele às vezes é árduo, porque quando você, né, quer controlar, querendo controlar. Mas ele vai te ajudar a deixar ir mesmo, né? Que é o objetivo. Então, quando você for, você já sabe ter um objetivo na mente, né? E você começa com um tempo que você não vai tentar começar a meditar meia hora de uma vez, se você não é acostumada, porque vai ser um martírio, vai ser um inferno. Começa com 5 minutos. Quando você vê que você já está mais acostumada, passa para 10. Se você achar 5, foi fácil, já muda para 10, né? Vai sentindo aquilo que faz bem para você, porque também não é para ser um martírio, né? Porque senão você não vai conseguir manter isso a longo prazo. Mas a ideia é essa, né? Vai deixando ir. Oi? Alô? Não é exercício, é meditação, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, vai requerer um pouquinho a mais de você? Vai. Mas não pode ser muito a mais, porque senão você não dá conta, senão fica tortura. Mas a gente tem que sair um pouquinho, que eu sempre falo para os meus clientes, é o seguinte, a gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Porque se a gente nunca sai da zona de conforto, a gente nunca muda. Mas se a gente sai muito, rapidinho a gente não quer mais, aí a gente volta. Então tem que ser uma saída que é sair, mas ao mesmo tempo não é tão dolorido, entende? Então é esse equilíbrio aí que você vai, né? Esse tanto que é o mais importante para você que você vai buscar. Mas a meditação ela é muito boa mesmo, vai te ajudar muito a ter essa tranquilidade, essa clareza, esse deixar ir, porque a meditação, meu Deus, como ela ensina a gente a deixar ir, né? Quando eu estava fazendo esse retiro da meditação, a associação que eu fazia na minha cabeça é que eu tinha um dragão
E ele ficava querendo voar, assim, sabe? Então parecia que ele ficava assim, ó. Era a comparação que eu fazia, era como se o dragão tá num porão, eu abria a porta assim, ele, né, voava. E aí o que eu fui percebendo é que eu deixava ele voar, ok? E depois ele começou a voltar sozinho e ficar tranquilo. Entende? É isso que você vai perceber mesmo, assim. É treino. A minha professora de meditação, ela fala assim, não existe meditação ruim. Nunca uma meditação foi ruim, existe meditação. Não importa se você passou 5 minutos sentada com a cabeça voando, aquilo foi o seu treino. Esse treino, ele é bom. Entende? Ele não é ruim. A gente, ai, não, pensei um monte de coisa hoje, foi ruim? Não, foi o seu treino. E o seu treino foi bom. Entende? Não tem, a gente não busca um objetivo na meditação. A própria meditação é o objetivo, né? Então, é isso que você vai... Isso vai te ajudar também a treinar o seu controle, porque o objetivo é só meditar. E aí vamos então para a parte prática. Como você vai fazer para meditar? Que horário? Qual vai ser a sua estratégia para colocar isso em ação? Porque senão vai virar só palavra e mês que vem você lembra que nunca meditou. Qual ação prática você vai fazer para meditar? Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu que era meditar. Dito. Pois é. Bom, eu tenho uma varanda no meu quarto, né? Uma varanda bem legal, que depois eu vou te mandar uma foto com as aves. De manhã tem passarinho. Ai, que massa! Passarinho brigando. Eu vou utilizar essa minha varanda. Então, eu acho que pela manhã, está bem mais frio, eu vou para lá, aí eu vou pensar no sol, pode não sol mas acho que não vai no sol. Aí eu consigo me trancar na varanda, né? Para minha filha não me ver. Não é? Eu vou me trancar na varanda e vou fazer essa meditação lá. Eu acho que você estava falando, né? E eu já pensando. Lá vai ser um lugar ótimo. Então, essa estratégia é boa. Fica lá escondida de todo mundo e fica lá. Você vai fazer de manhã, quando você acorda, depois de tomar café da manhã, qual que vai ser o disparo? A gente, para criar um hábito, a gente tem que pensar no disparo. Por exemplo, eu acordo, é acordar, meditar. Não faço nada antes de meditar, porque eu já sei que eu vou me embromar. Então, acordo, medito. Tem gente que acorda, toma café, medita, por exemplo. Cada um cria a sua estratégia. Qual que vai ser a sua? Uma coisa que vai te fazer falar assim, tá na hora de meditar. Uma boa estratégia. Eu acordo, medito, aí vou ao banheiro, almoço, beijo, vou tomar café e vira assim. Legal, porque aí eu faço essa estratégia para eu não me enrolar. Eu falo, eu não sou confiável. Se eu deixar para depois, já era. Então, legal. A sua estratégia vai ser... Hã? Academia. Quando eu vou para a academia, eu tenho que malhar com e tem que ser assim, eu levanto, tomo café, pego a filha, deixo na escola e vou para a academia. Se tiver qualquer coisa assim, acabou. Já era, fica para amanhã. Ou então para o mês que vem. Eu sou assim também. Então, exatamente. Então, vamos lá. Você acordou, foi lá, sentou na sua varanda, medita lá os 5 minutos, ou o tempo que você achar que é viável para você, e aí depois você começa a sua rotina normal do seu dia, né? Isso aí dá para fazer? Ah, tranquilo. Ótimo. Isso aí é uma coisa que você sente confiante que dá para começar a colocar no seu dia a dia, então, né? Porque tem que ser algo simples. Ótimo. Excelente. Isso que eu ia perguntar, quando você vai começar, então amanhã, né? Amanhã já acorda, excelente. Se você, às vezes, perceber que às vezes você esquece alguma coisa que você quer, você coloca o relógio para despertar para te lembrar, escrito lá a meditação, né? Só para não ter perigo, porque como você ainda não tem o hábito, é normal esquecer porque ainda não está habituado, né? Mas isso aí vai te ajudar muito. E à medida que você vai fazendo, você vai começando a ter os resultados. A meditação, ela dá uns resultados imediatos, mas principalmente a longo prazo, né? Mas você já vai começar a perceber isso. E isso daí vai te trazer tanta tranquilidade como esse eu posso deixar passar. Vai ser um treino também, né? É treino. A meditação, ela é um treino para que você possa deixar as coisas fluírem mesmo. Quando você for fazer isso, você pensa nesse sentido. Eu estou treinando, não importa o resultado. Eu estou simplesmente treinando, né? E isso vai ficar mais fácil reverberar no resto da sua vida, tá?
Então fica mais fácil. Como é que está sendo para você assim? Você tem alguma dúvida? Você está com alguma coisa que você quer perguntar? Porque aí a gente já pode ir finalizando. Como é que está para você tudo isso aí? Não, tá tudo ótimo. Eu adorei nossa conversa. Desculpa, minha água acabou, mas eu vou até terminar aqui a conversa. Tá. Adorei. É muito boa, muito esclarecedora. Realmente é bom alguém que colocar, olha, o que está acontecendo com você nesse seu processo é isso. E o próximo passo é você mudar isso. Né? Está seguindo em frente. Né? Exatamente. Fica bem mais fácil quando a gente sabe que rumo que tem que ir, né, Adriana? Facilita metade da vida, né? Exatamente. Então é isso. Porque aí a ideia é que eu te falei, a gente conversa, entende o que tá, mas a gente já dá um passo para algo que tem que ser feito, né? Porque a intuição mesmo é essa mudança, né? Ok, o que eu posso melhorar ainda mais na minha vida para eu me preparar para aquilo que eu quero, né? E aí eu vou te mandar no e-mail o link da inscrição lá da aula, que lá eu vou falar melhor sobre a etapa, dar mais detalhes, você pode perguntar aos outros também se surgiu alguma coisa daqui para lá e tal. Que vai ser legal a gente poder estar junto lá, vai ser bem interessante para essa aula. E se você tiver alguma outra dúvida, alguma questão também, você pode me mandar um e-mail perguntando. E eu quero que você me mande uma foto lá de onde você vai meditar. Manda lá no e-mail ou manda no Instagram também. Acho que talvez o Instagram fique mais fácil, né? Mas aí você me manda lá para que eu possa ver também o lugar aí que você está meditando. Tá, joia? Realmente faz sol, assim, né? Fica linda demais. Isso é ótimo, de frente para a natureza fica gostoso demais, né? Eu adoro também. Então, valeu a pena ganhar esse presente aí, essa sessão? Que bom, que bom, que bom, que bom. Qualquer coisa você manda no e-mail, lá no Instagram, e a gente vai conversando, tá bom? E aí eu te espero na aula terça-feira. Combinado? Tá bom, então. Então tá jóia. Um beijo, bom restinho de tarde aí para você. Até mais. Pra você também. Tchau.